Assim, Sir Arthur Conan Doyle, um homem de reconhecida inteligência em outros assuntos, afirma que a oposição ao divórcio é de cunho unicamente teológico e de que se funda em outros certos textos da Bíblia relativos a matrimônios. É exatamente como se ele dissesse que a crença na fraternidade entre os homens se funda em certos textos da Bíblia, onde se diz que todos os homens são filhos de Adão e Eva. Milhões de camponeses e de pessoas de pouca instrução pelo mundo afora consideram o matrimônio uma instituição estática, sem nunca terem sequer pousado os olhos em textos algum. Assim, Sir Arthur Doyle, um homem de reconhecida inteligência em outros assuntos, afirma que a oposição ao divórcio é de cunho unicamente teológico e que se funda em certos textos da Bíblia relativos a matrimônios. É exatamente como se ele dissesse que a crença na fraternidade entre os homens se funda em certos textos da Bíblia, onde se diz que todos os homens são filhos de Adão e Eva. Milhões de camponeses e de pessoas de poucas instruções pelo mundo afora consideram o matrimônio uma instituição estática, sem nunca terem sequer pousado os olhos em texto algum. Do mesmo modo, um sem número de pessoas mais modernas consideram o divórcio uma enfermidade social, sem nunca ter de se preocupado com texto nenhum. Pode-se sustentar que, mesmo para essas pessoas, ou para quem quer que seja, a ideia de matrimônio é mística. Em última instância, ou mesmo podendo ser dito da idade da fraternidade. É óbvio que um marido e uma esposa, visivelmente falando, não são uma só carne, no sentido de serem um único quádrupede. São óbvio quanto ao fato de que Paderewski e Jack Johnson não são gêmeos e que provavelmente não brincaram juntos aos pés da mãe. Com efeito, é necessário neste ponto fazer uma ressalva, ou melhor, acrescentar uma constatação muito importante. A verdade é que, se os disparates de Nietzsche ou de algum outro sofista se sobrepuseram à cultura atual, de maneira que a nova moda fosse negar os deveres da fraternidade. Então, de fato, talvez se descobrisse que o único grupo a permanecer afirmando esses deveres seria aquele em cujas escrituras sagradas se encontram os textos sobre Adão e Eva. Suponhamos que algum professor prussiano, por coincidência, em benefício próprio, descubra que os alemães e todos os outros povos, a estes inferiores, descendem, respectivamente, de dois macacos muito diferentes em si, e que, portanto, não são irmãos de maneira alguma, mas, no máximo, primos alemães, muito distantes. Suponhamos também que o professor resolva separá-los ainda mais, desta vez valendo-se de um machado e que, para justificar-se, alegue estar repetindo a conduta de Caim, pelo que dirá, não são com exatidão. Acaso sou um tutor de meu irmão? Mas antes, será mesmo meu irmão? E suponhamos, por fim, que essa elevada filosofia do Machado torna-se dominante nas universidades e nos círculos intelectuais, como já aconteceu com filosofias até mais tolas que essa. Neste caso, admito que provavelmente será o cristão, aquele que conserva o texto sobre Caim. Quem continuará afirmando que, apesar de tudo, ainda se considera irmão do tal professor?
ou seu tutor? E talvez deseje acrescentar que, em sua opinião, o professor parece estar mesmo precisando de um tutor. É isso, sem dúvida, o que ocorre nos debates sobre divórcio e matrimônio hoje em dia. É a Igreja cristã que continua a sustentar com firmeza, quando o mundo por alguma razão fraquejou, aquilo que muitos outros sustentaram no passado. Mesmo assim, falar de texto e da necessidade de atear-se a eles é apenas arranhar a questão, se tanto. O ponto essencial nessa comparação é o seguinte: a fraternidade humana implica uma visão completa da vida, uma visão que se sustenta à luz da vida e que se defende, acertada ou equivocadamente, mediante apelos constantes a cada um dos seus aspectos. A religião, que com maior firmeza sustente essa fraternidade, seguirá sustentando-a mesma quando ninguém mais o fizer. Eis aí uma verdade. É algo que muitos de nós, de tão perversos, tomamos como um ponto a favor desta religião. Quem quer que, de fato, defenda a fraternidade entre os homens, porém, a defenderá como uma filosofia, com base não em um texto, mas em uma centena de verdades. Fraternidade pode ser uma metáfora sentimental. Posso estar delirando quando saúdo um camponês montenegrino como a um irmão perdido que eu não visse há muito tempo. Para falar a verdade, num caso como este, seria difícil dizer ao certo qual dos dois se perdeu. Não obstante, essa alucinação não deriva de um texto, ou de 20 textos que sejam. Muito ao contrário, é a expressão de uma relação que, ao menos para mim, apresenta-se como uma realidade. E o que quer que eu diga sobre a ideia de irmão, hei de dizê-lo também sobre a ideia de esposa. De maneira geral, tem-se por muito pouco prática a atitude de começar uma coisa pelo início-começo. Fala-se então de princípios abstratos e acadêmicos a que nós, ingleses, recorremos, etc., etc. Por mais estranho que pareça, ainda se costuma considerar demasiado teórico ou iniciar-se uma investigação sobre uma coisa qualquer, se perguntando o que ela é. Acontece, porém, que a minha posição perante esse tipo de abordagem prática é a de um desprezo praticamente completo, pois sei que da prática ela não tem nada. Para mim, o homem de negócios ideal não seria aquele que, pondo 50 libras em espécie sobre a mesa, dissesse: aí está, é dinheiro vivo, sou uma pessoa prática. Para mim não faz diferença se estou pagando uma dívida, dando esmola ou comprando um touro selvagem ou uma casa de banho. A despeito de franqueza contagiante desse modo de dizer as coisas, eu não deixaria de olhar para o dinheiro e dizer, como um reles cocheiro: o que é isso? Teimoso que sou, continuaria insistindo na grande importância prática de saber o que era aquele dinheiro, o que se pretendia representar, obter ou declarar com ele, qual era a natureza da transação, ou em poucas palavras, o que diabos o tal homem considerava que estava fazendo. De maneira igual mística, portanto, começarei por perguntar o que é que, em nome de Deus e de todos os anjos, o homem considera que está fazendo ao contrair matrimônio. Começarei por perguntar o que é matrimônio. E a pergunta provavelmente revelará por si mesma que o ato em si, seja ele bom ou mau, acertado ou imprudente, é de determinada natureza,
que não é uma investigação, um experimento, nem um acidente. Provavelmente nos parecerá uma promessa, mas a maneira mais completa de defini-lo é como um voto. Diante disso, muitos haverão de responder que se trata de um voto temerário. Do momento, contento-me em dizer que todo voto é temerário. Ainda não estou defendendo o voto, por ora, mas apenas definindo-o. Estou ressaltando que esta é uma discussão sobre votos. Trata-se de saber, em primeiro lugar, se é necessária a existência destes. Em segundo lugar, o que é que devem ser. Convém que os homens quebrem as promessas que fazem. Convém que os homens façam promessas? Estas são questões filosóficas. Mas a peculiaridade fisiológica do divórcio, seguido de um segundo matrimônio em relação ao amor livre e sem união matrimonial, é que, no primeiro caso, o indivíduo quebra e faz uma promessa ao mesmo tempo. É uma filosofia altamente alemã e traz à mente o sistema inimigo de celebrar a destruição vitoriosa de todos os tratados mediante a assinatura de outros. Se eu fosse quebrar uma promessa, traria de fazê-lo sem prometer mais nada. Está longe de mim. Porém, pretender minimizar a importância do voto em si e do debate em torno de sua natureza, haverei de demonstrar em outro artigo que essa temerária e romântica operação é a única fornalha de onde pode surgir a matéria acabada da humanidade. A férrea resistência da cidadania ou o aço temperado do senso comum. Sem negar, contudo, que em toda fornalha há fogo. O voto é algo violento e único, ainda que já tenha existido sobre diversas outras formas além da matrimonial. Votos de cavalaria, votos de pobreza, votos de castidade, tantos pagões quanto cristãos. Na sociedade moderna, porém, o hábito caiu em notório desuso, e as pessoas não conseguem mais discernir o tipo, por falta de exemplo de comparação. A maneira mais sucinta de colocar o problema é perguntar se os sermos livres inclui a liberdade de impormos obrigações a nós mesmos.